Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal Vente Facto, Diego falando aqui, e hoje eu vou reagir a esse vídeo que é Os Dinossauros Existiram e Entraram na Arca, por Adalto Lourenço. O Adalto Lourenço, para quem não conhece, ele é físico e tem mestrado em física, então ele é um pesquisador, ele tem uma carreira acadêmica, só que ele é conhecido por defender o criacionismo, e a partir disso ele traz ideias pseudocientíficas para apoiar o criacionismo que ele acredita, que ele defende, e além disso, ele também defende que a Bíblia ela é uma fonte de informação científica para as ciências naturais. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui reagindo a uma fala do Adalto Lourenço, a um outro vídeo dele. Eu vou deixar o link aqui na tela, num card, também vou deixar na descrição desse vídeo, que eu refuto ponto a ponto alguns argumentos que ele apresenta para defender o criacionismo como se tivesse fundamentos científicos para o criacionismo que ele defende. Além disso, eu também tenho uma playlist aqui no canal com outros reacts de terraplanistas, enfim, gente defendendo a Terra Oca. Tem uma diversidade de reacts aqui no canal, que eu vou deixar também o link dessa playlist, então se vocês quiserem assistir, assistam depois, porque é muito importante para mim que vocês assistam e comentem e compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda o canal a crescer e ajuda os vídeos que eu produzo chegar a um número maior de pessoas. E por isso também eu te convido a se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos. E além disso, se gostar desse vídeo ou de qualquer outro, por favor, comente, compartilhe, curta, porque isso é muito bom, porque eu interajo com vocês, eu sei se vocês estão gostando ou não do conteúdo que eu estou produzindo, e além disso também o YouTube entende que o vídeo é relevante a partir do número de comentários, de curtidas, então isso é muito importante também para o canal, para o YouTube recomendar o vídeo para um número maior de pessoas que talvez não chegaria no canal por outros meios. Dito isso, eu vou dar só mais alguns informes antes de começar o react. O primeiro é que aqui, esse vídeo ele tem um intuito educacional. Então, esse react aqui não tem objetivo nenhum de atacar o Adalto Lourenço como pessoa ou a formação dele, nada disso. Aqui eu só vou contra-argumentar argumentos pseudocientíficos que ele apresentar, dizendo que é ciência, porque a ideia aqui é mostrar que nem tudo é ciência. As pessoas podem acreditar no que elas quiserem, elas têm essa liberdade. O problema é falar que algumas coisas são ciências quando elas não são. E então isso é grave porque isso propaga um desconhecimento e isso não é legal para ninguém. Então a ideia é simplesmente pegar nesses pontos. Então não é um ataque à fé de ninguém, à religião de ninguém, é simplesmente eu vou estar aqui argumentando com argumentos científicos. Eu não vou em nenhum momento atacar nem a pessoa, nem a fé da pessoa que está emitindo aqueles argumentos. Além disso, o segundo informe é que o vídeo é sem cortes, então eu não tenho preparação prévia e eu não assisti o vídeo com antecedência. Eu recebi esse vídeo de um inscrito e a partir disso eu vou assistir com vocês. Então, eventualmente, pode ter alguma informação que eu não saiba de cabeça ou algum assunto que eu não domine, porque eu não preparei os argumentos anteriormente, eu estou vendo agora. Então, se isso acontecer, eu vou deixar claro para vocês isso, porque muitas coisas fogem da minha área de pesquisa e fogem do meu conhecimento, então eu não tenho porquê de ficar fingindo para vocês que eu sei tudo, porque eu não sei tudo. Então, é basicamente isso. Não esperem que o vídeo tenha grandes edições também, porque é tudo feito na espontaneidade, então é um vídeo espontâneo. Então vamos começar e vamos ver o que nos espera. Antes, esqueci de falar uma coisa. Quem está entrevistando o Adalto Lourenço é o Iago Martins, que ele tem um canal de teologia aqui no YouTube, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, que é um canal muito interessante, até para pessoas que não são religiosas como eu. Eu gosto de assistir o canal dele, alguns vídeos, porque ele fala muito da questão filosófica, da teologia e da questão histórica. Então eu acho isso muito legal. Inclusive ele já participou do Flow Podcast e é bem interessante o Flow Podcast com ele. Então, apesar de eu não ser religioso, eu acho legal religiosos no YouTube que trazem essa parte filosófica, histórica das religiões. E também o Iago Martins ele dialoga com muitas pessoas
e ele fura bolhas na internet. Tanto é que o Pirula, que é um biólogo, doutor em paleontologia e ateu famoso no YouTube, que tem um canal também, já foi no canal do Yuri Martins para... Yuri Martins não, desculpa, Iago Martins, para conversar e bater um papo. Eu acho isso muito legal, porque eu acho que a gente precisa dialogar, né? Esse é o resumo do que a gente precisa fazer para conseguir furar essas bolhas que se formam nas redes sociais e nas plataformas como um todo. Então vamos começar a ver o vídeo e ver o que nos espera. Vamos lá. De hidrodinâmica, de sedimentologia, e a gente mostra tudo isso aí que eu acabei de falar. Muito bom. Eu tô amando a entrevista. Também. Uma das grandes perguntas que as pessoas fazem é com relação à existência ou não dos dinossauros. O senhor acredita que eles existiram, quando morreram? Bom, a respeito da existência dos dinossauros, eu acho que ninguém deveria ter dúvidas. Por quê? Porque nós temos uma quantidade tão grande de ossos fossilizados desses animais, é uma coisa assim, é absurdo o negócio. Então eles existiram. Então a pergunta não é se eles existiram ou não. As duas perguntas cruciais são: qual era a variedade deles, ou seja, qual o número de espécies e tudo mais, e a segunda, quando eles teriam desaparecido. Isso é legal que a Adalto Lourenço falou, porque essas duas perguntas, elas são perguntas feitas até hoje pela ciência também. A variedade dos dinossauros, porque não só dos dinossauros, como a variedade de qualquer grupo extinto de animais ou de plantas, isso sempre vai ser uma pergunta para as ciências, porque o registro fóssil ele é limitado, mas mesmo ele sendo limitado, a gente não tem acesso a todos os fósseis de uma vez. Os fósseis vão sendo descobertos aos poucos. Então, conforme os fósseis vão sendo descritos e descobertos, e às vezes descritos novamente por outros pesquisadores, em outros momentos, vão sendo descobertos novas informações sobre aqueles animais ou plantas, e também sobre hábitos, sobre ecossistema, sobre diversas informações sobre como era a vida em determinado momento do planeta Terra. E isso é muito importante de pontuar, porque essa pergunta da variedade dos dinossauros, ela vai sempre permanecer enquanto os paleontólogos estiverem descobrindo fósseis novos. Então, isso é natural. Além disso, quando eles desapareceram, isso é bem estabelecido, porque existe uma camada chamada de camada de irídio, que é um elemento muito raro na Terra, que marca a queda do meteoro que extinguiu os dinossauros não avianos, porque os dinossauros avianos sobreviveram à queda do meteoro e até hoje eles existem entre nós e são as aves. Eles evoluíram para as aves. Mas isso é papo para outro vídeo. Mas, de qualquer forma, os dinossauros não avianos, que foram extintos com a queda do meteoro, ou na verdade, existem hipóteses de que eles já estavam sendo extintos um pouco antes. O meteoro só foi um baque assim, que faltava para a extinção, né? Na verdade, existem algumas ideias, e isso também está em discussão, porque a gente sabe que caiu um meteoro, isso é fato, mas a contribuição desse meteoro para os dinossauros, para a extinção dos dinossauros, ainda é discutida, porque a gente sabe que teve um impacto nos dinossauros, um impacto muito grande, mas o que alguns pesquisadores questionam será que os dinossauros já não estavam em declínio antes da queda do meteoro? Então, isso ainda é discutido, mas, como tudo na ciência, está aberto à discussão e é assim que funciona mesmo. Então vamos continuar e ver o que ele vai falar. Junto com quando, vem a pergunta de como eles teriam desaparecido. Em termos da variedade de espécies, aí tem um problema muito sério. Porque imagina só, vamos supor que nós dois somos paleontólogos, estamos pesquisando por aí. O Adalto acha um fóssil bem legal, e o Iago também acha um fóssil bem legal. O meu fóssil, obviamente, vai se chamar Adaltossauro. E o seu vai ser o Iagossauro. Então, de repente, nós dois paramos lá e olhamos, e os dois fósseis são exatamente iguais. Exatamente. A pergunta é: você abrir mão do seu nome, que você deu para o seu fóssil, ou eu tenho que abrir mão do nome que eu dei para o meu fóssil? Claro. Gente, isso que ele falou realmente acontece. De pesquisadores
de laboratórios diferentes, em locais diferentes do mundo, até em épocas diferentes, descreverem o mesmo fóssil. Na verdade, não o mesmo fóssil, mas a mesma espécie, como se fossem espécies distintas. Isso acontece, inclusive, com espécies atuais, que existem hoje em dia, espécies vivas, de plantas e de animais. Isso acontece. Por isso que os pesquisadores publicam artigos e papers com as descobertas dele. Porque imagina o seguinte, por exemplo, se esse exemplo que o Adalto Lourenço deu, se eu descrevo um fóssil e digo que é uma espécie nova de dinossauro, e ele descreve um fóssil da mesma espécie, mas diz que é outra espécie de dinossauro, ou seja, nós dois descrevemos como espécies diferentes o mesmo dinossauro, a mesma espécie de dinossauro ali. Quando a gente publicar, toda a comunidade científica do mundo todo vai ter acesso à nossa publicação dizendo por que a gente acha que aquilo é uma espécie nova de dinossauro. Então vão ter pesquisadores que trabalham com dinossauros também, que vão olhar para aquela publicação e vão questionar ela. Vão falar, não, isso daqui é a mesma... vocês descreveram a mesma espécie. Então isso acontece, e por isso que a gente publica artigos. A gente, que eu digo, qualquer cientista, porque quando um cientista publica uma pesquisa a partir de um artigo, de um paper, num periódico, primeiro, na revista vai passar pela revisão de outros cientistas para dizer se aquilo vai ser publicado ou não. Se for publicado, toda a comunidade científica vai ter acesso e vai poder criticar aquilo. Então, a partir daquele momento, existem os trabalhos de revisão. Então, por exemplo, muitas pessoas dentro da paleontologia e dentro da biologia trabalham com a revisão de espécies. Elas trabalham, por exemplo, com, sei lá, pensar num animal atual, uma aranha, uma espécie específica de aranha. Vão ter pesquisadores que vão revisar as descrições daquela espécie, o que define aquilo como espécie. E vão trazer uma discussão ali à tona, vão ler os artigos de todo mundo que fala que aquilo é uma espécie, e vão criticar ou não aqueles resultados, e talvez trazer resultados novos. Então, o tempo todo, dentro da paleontologia, dentro da biologia, e dentro de outras ciências também, as pessoas fazem trabalhos de revisão para tentar organizar essa quantidade enorme de pesquisas que estão sendo feitas no mundo todo. Porque imagina que não existe só gente num lugar do mundo estudando dinossauro. Existem diversos laboratórios em diversos países estudando dinossauros. Então, eventualmente, vão ter pessoas que, sem querer ou intencionalmente, vão publicar artigos dizendo que uma espécie nova foi descoberta e aquela espécie talvez já tenha sido descrita anteriormente. E, para isso, os cientistas fazem a revisão. Então, do jeito que o Adalto Lourenço está falando, parece que a ciência é uma brincadeira de criança, onde uma fica discutindo com a outra com quem vai ficar o brinquedo. E não é assim que funciona com a nomenclatura de espécies. Existe todo um rigor científico em cima daquilo, e caso haja um erro, esse erro ele é corrigido a partir das revisões. E não sei como é que funciona na biologia e na paleontologia, se você souber, comente aí, por favor, mas na geologia, por exemplo, que é a área que eu estou acostumado a trabalhar, o nome, por exemplo, de um grupo de rochas, o que vale é o mais antigo. Então, o cara que deu o nome primeiro, ele vai ter prioridade sobre o nome de alguém que veio depois e descreveu aquele mesmo grupo de rochas como um grupo diferente, e em algum momento alguém fala que não, que é o mesmo grupo de rochas. Então, o que vale é o nome mais antigo. Então, eu não sei como é que funciona com a questão de espécies na paleontologia e na biologia, mas algum critério existe para dizer o nome que vai ficar. Não é uma briguinha de ego puramente, porque apesar de existir briga de ego nas ciências, não é nesse nível infantil e caricato como ele está falando. Mas vamos continuar assistindo. Senhor. Exato, claro que é você. Então, esse é o grande problema que nós temos hoje. Nós temos fósseis exatamente iguais com nomes diferentes. E ninguém quer abrir mão de nada. Então nós temos um problema muito sério, porque a impressão que a gente tem é que, nossa, mas tinha dinossauro nesse planeta, olha a variedade. Não é a variedade é a quantidade de nomes. Não, ele está completamente errado nisso. Primeiro que ele reforça a ideia de que, como cientistas, fossem
crianças brigando, e não é assim que funciona. Quando você publica o nome de uma espécie, você publica para uma comunidade científica. Então, independe se um pesquisador vai abrir ou não mão do nome, porque aquele nome ali ele vai valer a partir do momento que a comunidade científica aceita ele ou não. Não é assim que funciona. A ciência não funciona pelo autoritarismo do pesquisador que impõe um nome, ou uma ideia, ou uma hipótese, uma teoria. Não. Aquilo tem que ser aceito. A autoridade do pesquisador vem depois, quando ele é reconhecido como um cara que desenvolveu aquilo, ou que descobriu a espécie e tal. Mas se eu descrever, eu, por exemplo, que não sou paleontólogo, descrever uma espécie de qualquer jeito e publicar, eu vou passar vergonha entre os outros cientistas. Ninguém vai dar crédito pro que eu fiz. A mesma coisa funciona para qualquer um dentro de qualquer área da ciência. Então, por isso que a ciência está sempre se construindo, porque ela está sempre aberta a mudanças e ela está sempre aberta a crítica à comunidade científica e a pesquisadores que trabalham com o mesmo assunto que você e que sabem se aquele trabalho ele é ou não relevante, ele é ou não válido, tudo bem? Então, quando acontece descrições duplicadas de espécies, que isso acontece, existem mecanismos para isso ser corrigido. Não é uma coisa comum, não é a regra na descrição das espécies. Então existem... pode existir isso com os dinossauros? Pode. Mas isso acontece quando você vai para indivíduos de espécies muito próximas, muito parecidas, que podem ser espécies diferentes ou variações de indivíduos de uma mesma espécie. Isso pode ser discutido. Agora, existe uma variedade muito grande de dinossauros que não pode cair nesse erro que ele está falando. Tem dinossauros por exemplo, com um bico que parece de pato, outros que são carnívoros e têm dentes, enfim, dinossauros quadrúpedes, dinossauros bípedes, tem um monte de tipos de dinossauro. Com chifres, sem chifres. Então isso já é suficiente para dizer que tem uma variedade muito grande de dinossauros, não então, tem muitos nomes. Vamos com calma. Pode ser que um ou outro esteja se referindo à mesma espécie. Um ou outro. Não, isso não é a regra na paleontologia nem na biologia, tá? Isso acontece, os pesquisadores sabem que acontece, de descrever a mesma espécie como se fossem espécies diferentes, mas os pesquisadores estão o tempo todo tentando corrigir isso. Para isso existe a revisão. Então fique com isso claro na cabeça de vocês, tá? Vamos continuar. Tanto é que hoje está havendo um processo de compactação. E realmente tem até algumas pesquisas que você lê por aí, olha, tal dinossauro e tal dinossauro são exatamente iguais, então eles se encaixam nessa família. Não é uma pesquisa ou outra, existem muitas pesquisas fazendo isso, que, como eu falei, são os trabalhos de revisão. Então ele mesmo falou o que eu falei, só que ele dá uma distorcida aí para falar que, na verdade, tá reduzindo o número de espécies. Não tá reduzindo o número de espécies, está sendo corrigido possíveis erros que ocorreram no passado. Mas, enquanto esses erros são corrigidos, novas espécies também estão sendo descobertas ao mesmo tempo. Então, não faz muito sentido o que ele está falando, porque conforme o tempo passa, é natural a gente conhecer mais o registro fóssil e, consequentemente, também o registro geológico, porque o registro fóssil faz parte do registro geológico. Então, quanto mais a gente explora o registro geológico como um todo, incluindo o registro fóssil, mais conhecimento acumulado a gente tem. E mais espécies a gente conhece. Então, é basicamente isso. Vamos continuar assistindo aí. Então, para não tirar o nome bem daquele nem desses, falam, isso aqui é o mesmo, só que está encaixado aqui dentro. Então, a questão da existência deles, realmente eles existiram. A variedade não é tão grande quanto aquilo que muitos pensam. Tá? Eu queria uma fonte que ele me dissesse, uma fonte científica, dizendo que a variedade não é tão grande como as pessoas pensam, porque falar isso é muito fácil. Agora, provar a partir de artigos, assim, o número de a quantidade de espécies que viram que não existia, precisa mostrar a fonte, não é só falar, porque como eu disse, essas coisas acontecem, esse tipo de descrição duplicada, vamos chamar assim, mas não é a regra, nem de perto. Então, o que ele está falando não faz sentido.
tá? Justamente pelo que eu acabei de mencionar. Daí fica a pergunta da extinção deles, ou seja, desculpa, quando eles teriam vivido. Se o quando se estende até hoje ou ele teria parado num tempo lá no passado. Os evolucionistas sugerem que eles teriam desaparecido há 65,5 milhões de anos atrás. Não precisa ser evolucionista para dizer que os dinossauros são animais extintos há muito tempo, tá? Porque antes de Darwin escrever A Origem das Espécies, já se sabia que grupos de animais extintos estavam limitados a um tempo. Não sabia-se muito bem quanto tempo aqueles animais viveram, nem o intervalo de tempo entre um animal ter desaparecido e ter surgido outra fauna, né? Não um animal, mas uma fauna ter sumido e aparecido outra. Hoje em dia a gente tem uma ideia muito melhor disso. Mas antes da origem das espécies já se sabia disso. Então, por exemplo, os trilobitas, que são animais muito famosos por conta do período ali cambriano. Os trilobitas, eles são animais que têm uma característica específica e que eles foram extintos. Quando eles são extintos, junto com toda a fauna que convivia com eles, surgem novos animais e plantas que vão ocupar novos nichos ecológicos que aquelas espécies extintas deixaram vagos, vamos dizer assim. E assim por diante. O registro geológico é assim o tempo todo. Some uma fauna e aparece outra. Claro que alguns filos de faunas muito antigas se mantêm até hoje. Eles não foram extintos. E por isso que eles se mantêm até hoje, porque eles foram deixando descendentes e se modificando e gerando espécies até chegar nas espécies que a gente conhece atualmente. Mas existem animais e plantas que foram extintos lá atrás. E isso... Então você não precisa ser evolucionista para interpretar o registro geológico sabendo que existem pulsos de vida diferentes no registro geológico com faunas completamente distintas e que não são observadas atualmente. Inclusive eu quero fazer um vídeo sobre isso, mostrando como que evoluiu o pensamento geológico e paleontológico ao longo do tempo, porque durante muitos anos mesmo, a paleontologia esteve muito ligada com a religião, porque as pessoas acreditavam que os registros fósseis eram registros de dilúvios, de momentos em que houveram dilúvios e que a criação foi, de alguma forma, extinta para dar origem a uma nova criação. Aí era extinta para dar origem a uma nova criação e assim por diante. Porque o registro geológico nada mais é do que isso. Você tem pulsos de extinção muito recorrentes nesse registro. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. Vamos esperar ele desenvolver os argumentos, que aí eu completo mais essa ideia. Mas vamos continuar. Isso é uma sugestão. Por quê? Porque nós temos pinturas rupestres de desenhos de dinossauros em cavernas, e há 65 milhões de anos atrás não haviam homens nas cavernas. Realmente, não haviam homens das cavernas há 65 milhões de anos atrás. Mas quem disse que as pinturas rupestres são dinossauros? Porque os humanos eles conviveram, por exemplo, com mamíferos gigantes da megafauna pleistocênica. Preguiça gigante, tatu gigante, tigre-dente de sabre e outros mamíferos enormes. Mamutes. E esses bichos, eles eram muito grandes. E então, por exemplo, no Parque Nacional da Serra da Capivara, que eu recomendo quem tiver a oportunidade de visitar aqui no Brasil, lá no Nordeste, é um lugar maravilhoso. Tem diversas pinturas rupestres com esse registro dos humanos convivendo, caçando essa megafauna enorme. Uma pessoa leiga vai ver um ser humano pequenininho com uma preguiça gigante, por exemplo, desenhada, vai falar, olha, é um dinossauro, mas na verdade é uma preguiça gigante. Porque aí não basta só a pintura, né? Até porque as pinturas eu não conheço nenhuma que desenhe um dinossauro, que esteja com um dinossauro representado. Mas, de qualquer forma, quanto mais próximo do presente, mais fácil de fossilizar.
Então, por que a gente não tem fósseis de dinossauros, ou pegadas de dinossauros, ou registros de dinossauros, junto com ossadas e registros de seres humanos, ou da megafauna pleistocênica, por exemplo, que foi extinta há alguns milhares de anos atrás, na última era do gelo? Porque fóssil de preguiça gigante, de mamute, de tatu gigante é muito fácil de encontrar. Muito mais fácil de encontrar do que de dinossauros, porque eles são animais que foram extintos muito recentemente na história do planeta Terra. E eu fiz um vídeo aqui explicando como os fósseis se formam, e o legal desse vídeo é que lá eu explico alguns processos que muita gente não tem muita ideia, e as pessoas, no geral, elas acham que formar fóssil é muito fácil, e não é. E lá eu também falo que quanto mais atrás do tempo geológico, mais difícil ter o registro de fósseis. Então é muito mais fácil ter o registro de um bicho que morreu há 10 mil anos atrás do que ter o registro de um bicho que morreu há 65 milhões de anos. Porque mesmo que tenha formado fóssil em algum momento, esse fóssil pode ter sido destruído pelo tempo, pelo intemperismo, pela erosão. Então, o registro geológico ele é incompleto, e o registro fóssil, por fazer parte do registro geológico, também é incompleto. Inclusive, eu vou deixar aqui o link desse vídeo sobre fósseis, como os fósseis se formam. Se você quiser assistir depois, fique à vontade. Vamos continuar. Isso é recente. Nós temos vários povos de várias culturas que conhecem esse tipo de animal. Você tem grupos da África, Oceania. Então, é muito difícil você dizer que esses animais teriam sido extintos há 65 milhões de anos atrás. Nós temos alguns... Não é difícil saber isso, porque, como eu falei anteriormente, não precisa ser evolucionista, e eu vou explicar o porquê. Porque é o seguinte, o registro geológico ele é feito de diversas formas, mas o registro fóssil ele está em rochas sedimentares, e as rochas sedimentares elas estão depositadas em camadas. Então, existe um princípio na estratigrafia, que é a ciência que estuda a relação entre os estratos de rocha, que é o seguinte, o estrato que está abaixo de outro, ele é sempre mais antigo, porque imagina, se você tem que depositar alguma coisa, você vai depositar aqui, depois você vai depositar em cima, depois vai depositar em cima e assim por diante. Então, conforme você vai caminhando para baixo, você vai tendo, você vai andando para trás do tempo. Então, quanto mais profunda a camada, mais antiga. Essa é a lógica. Claro que existem exceções, porque, por exemplo, essas rochas podem estar invertidas, e para isso que os geólogos são importantes, porque os geólogos eles sabem identificar esse tipo de evento que vai inverter essas rochas ou bagunçar elas, mas de qualquer forma, esse é um dos princípios da estratigrafia e é um dos mais importantes para a paleontologia. Então, mesmo que eu não saiba a idade, que eu não saiba quando aquilo dali aconteceu, eu estou vendo camadas de rochas que podem ter fósseis ou não. Quando tem fósseis, eu vou vendo que em uma camada aparece uma fauna, sei lá, composta por artrópodes, por exemplo. Predominantemente por artrópodes. Não tem nenhum vertebrado ali, não tem nenhum animal diferente, só tem animais ali, artrópodes, invertebrados no geral e tal. Aí, de uma hora para outra, um grupo de artrópodes some, mas um outro grupo continua aparecendo, as camadas mais novas ali de rocha, só que esse grupo que continua aparecendo, ele apresenta algumas modificações morfológicas. Sei lá, umas ornamentações na carapaça, sei lá, eles ficam menores ou maiores, e começa a aparecer também outros animais um pouco mais diferentes, com... Talvez, vamos dar um salto evolutivo aí e colocar vertebrados. Começa a aparecer uns vertebrados, uns bichos mais diferentões do que tinha antes, e assim por diante. O registro geológico ele vai sendo composto assim. Então, em alguns momentos, você observa que alguns animais somem do registro. Ou seja, eles estão em camadas mais antigas, mas eles não estão em camadas mais novas, eles somem. E a gente também não observa eles no presente. Então aí que a gente diz que o animal foi extinto e quando ele foi extinto. Porque a gente sabe
mais ou menos não, a gente sabe a relação de extinção entre os animais. Mesmo que a gente não saiba quando houve a extinção com uma data precisa, que aí é a datação absoluta, a gente sabe a distribuição relativa deles no tempo. Ou seja, tal animal não conviveu com outro porque não existe registro dos dois no mesmo extrato de rocha. Quando um animal sumiu do registro geológico e apareceu, e o outro apareceu logo depois. Então, a partir disso que a teoria da evolução é tão importante também, porque isso tudo é uma das provas da evolução, porque o registro geológico ele mostra bonitinho a evolução dos grupos, apesar dele ser incompleto. Então, alguns grupos a gente tem um registro muito mais completo da evolução do que outros grupos, porque vai depender de diversos fatores e tal, que eu explico lá no meu vídeo sobre como os fósseis se formam. Então, vamos continuar aí vendo o que ele vai falar. Monumentos antigos, você tem o desenho desses animais. Se vocês souberem aonde tem desenho desses animais e monumentos antigos, por favor, me mande, porque eu desconheço. É muito interessante isso, faz parte da arqueologia. Então, é muito difícil dizer que, primeiro, afirmar categoricamente, provar empiricamente que eles estão extintos. Não acredito que ele falou isso, cara, porque não é possível afirmar categoricamente, por exemplo, que existe um dragão morando na garagem do meu prédio. Mas você não tá vendo nenhum dragão. Aí eu posso falar, tá, mas você não pode afirmar categoricamente. E se esse dragão for feito de algum material que você não consegue sentir ou enxergar e tal? Ele tá ali, mas ele tá em outra dimensão, ele tá em algum outro, sei lá, ele tá em alguma, escondido em uma outra dimensão e você, pobre humano, não consegue perceber. Eu dei um exemplo absurdo aqui, mas é que categoricamente a gente não pode afirmar nada, basicamente porque você não tem como prever o futuro. Então, por exemplo, eu não posso provar categoricamente que nenhum cachorro sabe fazer conta. Porque eu não conheço todos os cachorros que nasceram no passado, não conheço todos os cachorros que vivem atualmente, não conheço os cachorros que vão nascer no futuro, então eu não fiz um levantamento para saber se os cachorros sabem fazer conta, só que eu, então, não posso afirmar categoricamente que nenhum cachorro sabe fazer conta, porque eu não tenho essa capacidade categórica, mas eu tenho a capacidade de dizer assim, baseado nos cachorros que eu conheço e que e nas características de um cachorro, eu posso dizer que é muito improvável, na verdade, impossível, um cachorro fazer conta. Então, basicamente, o que ele está fazendo aí é um recurso retórico, tá? Porque essa é uma manobra retórica que não tem validade científica, você falar isso. Se você apelar para estatística, por exemplo, fica até difícil, por exemplo, você provar que você sempre vai tacar um objeto e ele vai cair. Porque você pensa o seguinte, qualquer número dividido por infinito, ele é zero. Ele não, mesmo que seja 1 bilhão, dividido por infinito é zero. E existem infinitas possibilidades de eu jogar um objeto. Não só eu, né, de qualquer pessoa jogar um objeto, de um objeto cair no planeta Terra. Fora que isso pode ser distribuído no tempo também. Então, você pode falar que a Terra tem, sei lá, 4,6 bilhões de anos, é isso aí. E então, eu não sei quanto, se no, sei lá, há 2 bilhões de anos atrás, se eu jogasse algum objeto, ele ia cair. E independente de quantos experimentos eu faça e quantas vezes eu jogue um objeto ou veja um objeto cair, sempre vai tender a zero o número de observações que eu tenho sobre a quantidade sobre o infinito, que é a quantidade de vezes que um objeto vai cair no planeta Terra. Então eu não posso afirmar nunca, estatisticamente, que o objeto sempre vai cair. Isso é até um paradoxo da ciência, da filosofia da ciência. Inclusive, estou trazendo aqui de uma forma bem rudimentar, mas isso é importante
ser discutido, mas, ao mesmo tempo, a ciência não é composta só disso. A ciência é composta de outras coisas. Se eu sei que a gravidade, por exemplo, depende da massa, e eu sei que desde o momento que o planeta Terra se formou, ele tinha massa, então tinha gravidade, então, obviamente, qualquer objeto que tem massa, ele vai ser atraído pelo planeta Terra, que também tem massa, por conta da gravidade, e então eu posso, a partir de uma lei da física, da lei da gravitação universal, eu consigo dizer que se algum objeto caísse no início do planeta Terra, sei lá, 3 bilhões de anos atrás, esse objeto seria atraído, então ele cairia. Eu sei que eu dei uma viajada aqui, mas espero que isso tenha ficado claro e compreensível. Vamos continuar. Porque se você fosse procurar dinossauros, teria que procurá-los praticamente em regiões que nós chamamos hoje de florestas tropicais. Esse seria o habitat natural deles. Não. Ele está completamente errado. Os dinossauros eram um grupo de animais muito bem adaptados a diversos ambientes. Tinham espécies adaptadas a diversos nichos ambientais, inclusive a desertos. A gente teve uma grande desertificação no Cretáceo, aqui no planeta Terra, e quando a América do Sul e a África ainda eram juntas, existia um deserto muito grande, chamado Deserto Botucatu, entre os dois continentes, que inclusive tem o registro geológico disso na Bacia do Paraná, que é a formação Botucatu, que são arenitos eólicos, formados pelo vento, a partir de dunas, e esses arenitos, inclusive, são os arenitos que armazenam água do aquífero Guarani, né, que é um aquífero enorme, muito importante para o Brasil, porque são rochas ótimas para armazenar água. Então, nesse deserto Botucatu, viveram dinossauros. Então, os dinossauros, como qualquer grupo de animais viviam, grupo de animais bem-sucedidos, tá? Do jeito que eles eram. E eles, inclusive, um detalhe importante que eu esqueci de falar, os dinossauros eles viveram muitos milhões de anos sobre o planeta Terra, muito mais do que a gente tem como espécie aqui, os seres humanos. Os dinossauros viveram muito tempo, então tinha uma diversidade enorme de ambientes que eles habitavam. Quando eu digo eles, não é assim, eram espécies diferentes, habitavam nichos ecológicos diferentes, com clima, vegetação, enfim, diferente, tá? Não é que um dinossauro, uma espécie de dinossauro habitava qualquer lugar, não é isso. É que existiam espécies de dinossauros adaptadas aos mais variados ambientes que existiam no planeta Terra naquela época, porque lembrando, a flora e a fauna toda era muito diferente. Então, as plantas que existiam na época dos dinossauros não eram igual às plantas que a gente observa hoje numa floresta. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Não é igual no filme Jurassic Park, não, tá? Vamos continuar. E no planeta Terra nós temos um pouco mais de 13,5 milhões de quilômetros quadrados dessas florestas, dos quais menos de 1% foi pesquisado até hoje. Então nós não sabemos o que tem lá dentro. Deixa eu deixar claro, eu não estou dizendo que eu creio que os dinossauros estão vivos. Estou dizendo que a probabilidade deles estarem extintos não é zero. Aí ele entrou no que eu falei da estatística, né? A probabilidade de nada assim, na verdade a probabilidade de qualquer... Você não pode afirmar nada, se você parar para pensar estatisticamente num universo de possibilidades infinita. Então, o que ele está falando, ele está apelando a uma ideia estatística de probabilidade, mas se você usar evidências, a gente vai ver que isso não se sustenta, é um argumento retórico, mais uma vez, porque para você ter dinossauros vivendo no planeta Terra hoje, por exemplo, você teria que ter uma população de dinossauros, porque nenhum animal você vai ter você vai ter uma população, eles precisam reproduzir e reproduzir entre si ali, então você tem que ter um grupo. Claro que animais diferentes precisam de grupos diferentes para manter a população viva. Alguns animais precisam de grupos menores, outros de grupos maiores. Não vou entrar nesse mérito porque eu não sou biólogo, nem paleontólogo. Mas esses animais precisam de uma população, isso é fato.
Se animais grandes como os dinossauros, se eles tivessem uma população, cara, a gente veria eles por um satélite de alta resolução, por exemplo. A gente veria pegadas deles, a gente veria restos de presas deles, a gente veria ossos desses dinossauros e fósseis. Então você não precisa apelar para um recurso retórico para dizer que um negócio é impossível de acontecer. Ah, mas encontram-se espécies novas o tempo todo no planeta Terra. Sim, encontram-se. Geralmente espécies muito pequenas. Geralmente não é um bicho do tamanho de um dinossauro. Claro que existiam dinossauros menorzinhos, né? Mas do jeito que ele está falando, vamos englobar dinossauros como um grupo total. Você veria registros, né, desses bichos em algum momento. E a gente vê dinossauros atualmente, que são as aves, como eu falei anteriormente. As aves são descendentes dos dinossauros avianos. Isso que eu estou dizendo. Então, do ponto de vista matemático, a probabilidade não é zero. Tá, do ponto de vista matemático, sim. Leia um livro chamado O que é Ciência Afinal? Ele fala disso, desse problema científico, de que não importa a quantidade de experimentos que você faça, você sempre vai tender a zero a probabilidade daquilo acontecer de novo. Porque você não importa a quantidade de experimentos que você faça, você nunca pode ter certeza que o próximo experimento vai dar o mesmo resultado. E entenda como experimento qualquer coisa, sei lá, uma reação química, você jogar um objeto, como eu falei, como eu dei o exemplo anteriormente. Então, isso é um problema filosófico, mas já foi superado. Inclusive, nesse livro explica como isso foi superado. Porque a gente acha que a razão, a ciência, ela tem uma base inquestionável, né? Mas não, a filosofia da ciência o tempo todo questiona a forma de produção de conhecimento científico. E isso, por isso que a gente tem aula de metodologia científica na faculdade, e algumas faculdades abordam a história e filosofia da ciência, porque é muito importante a gente entender a nossa limitação como cientista também. Mas, gostando ou não as pessoas, apesar dessas limitações, a ciência é a forma de conhecimento que oferece maior segurança e que consegue fazer os maiores feitos da humanidade. Então, apesar de existirem falhas, falhas filosóficas, inclusive em algumas formas de produção de conhecimento científico, elas são melhores do que a produção, melhores no sentido de reprodutibilidade, do que outras formas de conhecimento que não segue aquele rigor. Então, isso é papo para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando sobre a ciência, sobre isso, deixa um comentário aí que eu acho importante discutir isso. E eu nem sei quanto tempo a gente está aqui reagindo a esse vídeo, porque eu tô me empolgando com alguns tópicos e não sei se vai ficar muito grande. Mas se ficar muito grande, eu separo em pequenos pedaços. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, pessoas chegam e falam assim, não, mas então você crê que eles estão vivos? Não, eu creio que a probabilidade não é zero. Tá? E não creio que eles tenham sido extintos há 65,5 milhões de anos atrás. A evidência na arqueologia, conhecimento de povos e tudo mais, mostra claramente que isso não é o caso. A própria Bíblia cita os dinossauros. Cadê o registro fóssil disso? Cadê o registro fóssil de dinossauros vivendo com animais modernos? Fósseis de dinossauros nos mesmos estratos de rocha do que animais modernos. Eu desconheço isso. E acho que qualquer paleontólogo, inclusive os paleontólogos religiosos, que existem muitos, vão discordar disso também. Então vamos continuar. Obviamente você não vai achar na Bíblia escrito lá dinossauro. Tá? Então nós precisamos entender o linguajar bíblico. Que animal seria isso? Como que a Bíblia fala dele? E só rapidamente, dentro do contexto da Bíblia, é parte da cultura judaica descrever em detalhes as coisas. Por exemplo, lá em casa eu tenho vários mugs, são aqueles copões, que você toma café com leite, aquele negócio. Então tem vários. Imagina que eu quisesse que a minha esposa fizesse um café com leite para mim lá e trouxesse, mas num copinho daqueles mugs específicos.
O brasileiro fala assim, ô querida, faz lá o cafezinho para mim, traz naquele copinho. Eu sou santista, então traz no copinho do Santos lá. Rapaz, eu tenho um monte deles. Qual deles? Minha esposa fala, mas qual? Se eu fosse judeu, eu diria o seguinte, querida, por favor, você prepara o meu café, coloca no copinho do Santos, aquele que tem o emblema do Santos do lado de fora, embaixo tem um peixe e do lado de dentro está escrito assim, eu amo o Santos. Eu só tenho um. Mas por ter descrito qual copinho, fica fácil saber qual é. Então os judeus tinham essa característica, eles descreviam a coisa, para você saber, não ter dúvida o que é. Quando você vai em Jó capítulo 40, do verso 15 em diante, existe uma descrição de um animal que é o biemote. Foi traduzido como hipopótamo, mas não é o hipopótamo. Não tem nada a ver, isso é erro de tradução, não erro de Bíblia. É o erro do tradutor, o original está certinho. Então, o biemote é um animal muito interessante. Primeiro diz que ele era herbívoro. Até aí não ajuda muito. Então, o fato de ser herbívoro, tem um monte de animais aí que são herbívoros. Mas ele começa a dar algumas características muito interessantes. Ele diz que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Isso é muito interessante. Por quê? Um animal que fica em pé nas patas traseiras precisa ter uma estrutura para isso. O texto está dizendo que ele tem. Mas tem vários animais que têm essa característica também. Mas aí tem uma característica que o texto dá que daí não tem jeito. Mas não, duas específicas. Textos assim, que a sua força está nos músculos do seu ventre. Os dinossauros eram répteis, eles não têm diafragma. Então eles têm que usar um músculo que fica no abdômen como respiração. É o mesmo músculo que eles usam para movimentação. Agora, olha que coisa interessante. Pega um dinossauro, vamos pegar, por exemplo, o argentinossauro, que foi descoberto lá na Argentina. Tem mais ou menos quase 40 metros de comprimento, 24 metros de altura. O pulmão dele cabia cerca de 600 litros. Se você pegar toda a parte da traqueia, que fica no pescoço, até a boca, ali você tem quase mais 200 litros de ar. Então você está falando mais ou menos entre boca, traqueia e pulmão, de 800 a 1.000 litros de ar em cada respirada. Imagina o tamanho da bomba para não fazer esse negócio, vai e vem. Só para ele. Foram 1.000 litros de ar. 1.000 litros de ar. 1.000 litros de ar. 1.000 litros de ar. Dá para sentir o drama. Tem. Gente, qualquer bicho grande precisa de ar pra caramba, cara. Imagina quanto de ar um elefante, uma girafa, sei lá, hipopótamo precisa. Não precisa ser um dinossauro pra precisar de muito ar. Basta ser bicho e que precisa de oxigênio pra ficar vivo. Então, vamos ver se ele vai desenvolver isso daí melhor. Tem que ter um músculo muito poderoso para fazer isso. O texto diz que esse animal tinha. Só os dinossauros tinham isso. Ué? Não entendi a analogia. Por que só os dinossauros tinham isso? Todos os animais, eu não sou nenhum biólogo, nem expert em anatomia animal, nem fisiologia animal, mas os animais, eles respiram e movimentam a barriga, né? Pelo menos os animais, assim, mamíferos, vamos botar aí, mamíferos também fazem isso. Répteis eu não tenho muito contato, nem muito conhecimento, mas mamíferos, se você for num pasto, sei lá, você vai ver uma vaca, você vai ver ela respirando. E então, você falar que o músculo do abdômen é forte, não sei por que teria que ser um dinossauro. Não conseguia pegar o link. Ele dá uma característica que é inconfundível. Ele diz assim, quando ele quer, endurece a sua cauda como cedro. Os cedros têm de 5 a 20 metros de comprimento em média. Que animal tem uma cauda de 5 a 20 metros de comprimento? Gente, mas quando ele quer, endurece a cauda como um cedro. Significa que a cauda fica dura como a madeira de cedro. Não é porque ela fica do tamanho de uma árvore de cedro. Sei lá, e eu acho que é uma interpretação. Não sou nenhum especialista em Bíblia, não conheço esse texto, não sei se isso está escrito realmente na Bíblia. Se você souber, comenta aí. Mas eu, sinceramente, não vi como. Não consegui entender nesse texto aí que o rabo do bicho tinha o tamanho de uma árvore de cedro. Aí não tem como escapar mais. Os únicos animais que têm caudas de 5 metros para cima são os dinossauros. Então o texto está falando de um dinossauro. Por curiosidade, Jó foi escrito depois do dilúvio. Isso significa que os dinossauros entraram no dilúvio, porque Deus disse para Jó, olha o biemote que eu comprei,
Deus comprou um bemonte? Fiz juntamente contigo. Deus está apontando para o animal. Jó estava vendo o animal. A descrição bate certinho com a de um dinossauro. Então os dinossauros não somente existiram, como devem ter existido juntamente com o ser humano. Respondendo a pergunta para muitos cristãos, sim, eles entraram na arca. Só deixa eu responder a pergunta, como é que o pessoal faz? Mas como é que você coloca um dinossauro na arca? É uma pergunta meio óbvia. E a pergunta é simples, a resposta é simples. Leva filhote. Você não precisa levar um animal adulto, leva um filhotinho. Você pega, por exemplo, um diplodocus, um brachiosauro, um apatossauro, chegava a 12 metros de altura. Você leva um filhote, o filhotinho tinha 60 centímetros. Qual o problema de você levar um dinossauro com 60 centímetros? Gente, esse final eu não vou comentar porque aí já é teologia, já tá falando da arca em si, e não cabe a mim comentar isso porque eu não sou teólogo nem sou religioso. Então o que ele falou de ciência, eu comentei, mas o que ele fala de religião, aí já não vou comentar porque aí já é uma interpretação do texto bíblico dentro de um contexto teológico, não no contexto de querer dizer que aquilo é ciência ou que a ciência apoia aquilo ou questionar a ciência a partir de um texto bíblico. Então eu não vou comentar esse final do vídeo. Então é isso, chegamos ao fim. Se você não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho, também deixa um like, deixa um comentário, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, em grupo de WhatsApp, no Facebook, porque isso é muito importante para mim. Esse compartilhamento me ajuda a ter mais views, a ter mais inscritos e o conteúdo que eu produzo chegar num número legal de pessoas e em pessoas que valorizem esse conteúdo. Então é isso, até a próxima, muito obrigado por assistir até aqui e tchau, tchau.